Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que estamos localizados na Rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro do Ipiranga, bem próximo ao Monumento da Independência do Brasil. Confira na descrição desse vídeo todos os dias e horários de nossas atividades 100% gratuitas. Antes de refletirmos sobre o conteúdo de hoje, que tal nos prepararmos juntos? Convido a todos então a deixar já ali pronto aquele recipiente com água que será fluidificada ao final da nossa reflexão de hoje. E assim, vamos fechando os nossos olhos e praticando uma respiração mais profunda e lenta, a fim de que o ar que nos envolve, que nos circunda, possa adentrar de forma mais tranquila e calma em nossos pulmões e nós possamos nos tranquilizar. De preferência, em um ambiente mais harmonizado e silencioso, vamos sentindo que tudo ao nosso redor se acalma, onde com esse clima nós nos sintonizamos com o nosso querido anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que esteve conosco em mais esta semana, nos protegendo, cuidando da gente aonde quer que estivéssemos. Com ele, nos ligamos aos demais benfeitores que habitam o nosso lar, também nos envolvem, também cuidam, nos instruem da gente. É com esses amigos que juntos elevamos o nosso pensamento, para que possamos subir em direção à mais alta espiritualidade que cuida de todos nós. Juntos nos elevamos à esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe, que mais uma vez nos envolve com o seu véu azul, com o seu abraço, com a sua energia fraterna, com o seu toque delicado nos acalma por completo e nos eleva até a esfera crística de Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso amigo de hoje e sempre. Contigo, Jesus, agradecemos por todas as bênçãos de luz que concede a nós, enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por todas as oportunidades de crescimento que nos concede, para que através de nossa vontade e perseverança possamos ser cada vez melhores. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. Hoje, esse vídeo está sendo publicado no 5º sábado do mês de outubro de 2022. E seguindo uma tradição que nós temos, quando há essa 5ª assistência espiritual dentro do mesmo mês, nós praticamos um pouco do nosso Evangelho, onde mais precisamente estaremos aqui exemplificando o Evangelho no lar. Este ritual, por assim dizer,
esta oportunidade, acima de tudo, que temos de realizar em nossa casa, conosco mesmo ou com a nossa família, a prática da leitura, reflexão, vibrações, tal como Jesus realizou com os seus discípulos. Aliás, temos aqui em nosso canal os estudos recorrentes do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Confira nos nossos conteúdos, a cada semana tem vídeo novo, com um novo estudo, um novo capítulo, uma nova lição. O Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, é uma das obras que podem ser perfeitamente utilizadas nesta oportunidade, neste evento que é o Evangelho no Lar. Tal como demais livros, como o Novo Testamento, como um livro de Emmanuel, como um livro de mensagens de qualquer religião, desde que sejam mensagens fraternas e, acima de tudo, edificantes. Citamos há pouco os participantes do Evangelho. Por preferência, o ideal seria que toda a família se reunisse para esta comunhão com Deus, com a espiritualidade mais elevada. Na impossibilidade, o Evangelho no Lar pode perfeitamente ser realizado sozinho ou com quaisquer pessoas que estejam realmente dispostas a fazer. Uma dúvida recorrente que surge é se nós podemos realizar, como por exemplo com os nossos animais de estimação, com crianças, com pessoas desconhecidas. Idealmente, podemos fazer, desde que, no básico, as pessoas envolvidas estejam com a mesma linha de pensamento, com a mesma vontade, que é justamente dedicar aquele momento à prática do Evangelho com Jesus. Não apenas para saciar uma curiosidade ou apenas no sentido de criticar, de desafiar o que é lido, o que é comentado, e não principalmente com o intuito de achar defeitos, achar erros, fazer desta oportunidade de evangelho um tribunal, apontando apenas o dedo aos outros. Não, este não é o objetivo do lar definitivamente. O grande objetivo aqui é justamente um momento de paz e um momento de aprendizado, de exercício da prática cristã. Como citado, nós podemos ter diversos livros à disposição, desde que eles nos ensinem algo e não simplesmente saciem ali a vontade de massagear o nosso ego, de falar repetidamente aquilo que já achamos que sabemos, de ser uma mensagem pronta. O ritual se segue da seguinte maneira: tal como fizemos aqui há pouco, tudo começa com uma preparação, acalmando a nós mesmos, cada um praticando ali uma respiração, de preferência olhos fechados, mentalizando Jesus vivo, um Jesus amigo que está ali também junto participando do Evangelho conosco, um ambiente de preferência silencioso ou com uma música agradável, um ambiente ali com um volume reduzido, mas o importante é deixarmos a nossa casa, o ambiente neste momento com um clima diferente, um clima que não ocorre a todo instante, todo dia. Deixando, obviamente, celular, demais componentes eletrônicos desligados, realmente ali um momento dedicado a nós. A preparação deste momento, além desta prática que podemos dizer que é uma quase meditação, requer também uma elevação espiritual. Não há necessidade alguma aqui de ser um texto decorado, pois o mais importante é quando realizamos essa elevação com o coração. Pode começar através de nosso anjo de guarda, aquele companheiro, aquele mentor espiritual que sempre está conosco. Depois dele, se ligando aos demais benfeitores espirituais, a Maria de Nazaré, a Jesus e a Deus. Como dissemos, nada decorado. O que importa aqui é o sentimento com a qual nos ligamos a essa rede de irmãos que possuímos. Uma vez realizada a preparação, vem o estudo. Vou pegar aqui o meu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser a tradução mais conhecida, mais comum, que é a de Herculano Pires, ou de qualquer outra, desde que, obviamente, siga aí
o livro original do Evangelho. E não é necessária aqui uma leitura muito extensa, pois cada vez mais que lemos, a má chance de nos desprendermos, de nos desconcentrarmos é maior. Recomenda-se aqui que seja lido 2, 3 parágrafos ou um subcapítulo, um trecho que inicie e termine uma linha de raciocínio, né? E o livro pode ser aberto tanto a esmo, ou seja, ao acaso, aparentemente, em qualquer página, ou de forma progressiva. De certo momento, de forma progressiva, de certa maneira, nós estaremos condicionando a cada vez que vamos praticar o Evangelho a leitura daquela lição que está sequencial. Assim, se for para realizar o Evangelho, o recomendado seria, a esmo, ao acaso, abrir uma página, se deixar com que a espiritualidade, com que o mentor possa, na medida de nossa abertura, influenciar na leitura e comentário do Evangelho daquela ocasião. Vou efetuar aqui uma leitura a esmo, ao, entre aspas, acaso. Muito bem. Caiu numa lição aqui muito importante para os tempos que estamos vivendo, como para a gente ver que não existe acaso algum junto à espiritualidade. Caiu aqui a lição sobre a cólera, em que o espírito protetor passou essa mensagem lá em 1863 em Bordeaux, na França. A mensagem diz: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis, quase sempre por base, o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita, que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Olha que lição preciosa para este momento em que estamos vivendo. Um momento que, na publicação deste vídeo, antecede inclusive as eleições presidenciais do Brasil. Momento este que está causando extrema agitação, extrema manifestação de cólera. Seja pelo candidato A ou B, C, D, C, Z, não importa. Como dito aqui pelo Espírito Protetor, desde o século XIX, a cólera é causada quando nós sentimos o nosso orgulho ferido. Pode ser a causa mais banal possível, mas uma vez que o nosso ego é atingido de alguma forma, nós perdemos a razão, perdemos o sangue frio, perdemos a calma e damos voz, damos palco aos nossos instintos mais primitivos. Aqui é bem claro que a cólera existe em cada um de nós e não no outro, não no mundo. Afinal de contas, os conflitos globais, as guerras, nascem justamente de um orgulho ferido, que vai se contaminando, vai contagiando, espalhando-se por muitos, aqueles que têm desequilíbrio, que não têm a humildade como sentimento maior. A cólera, então, assim como habita em nós, tem o seu antídoto, tem o seu remédio também dentro de nós. E aqui nós podemos divagar, nós podemos conversar sobre a cólera por muito tempo e sobre muitos aspectos. E é isso que é interessante no hábito do Evangelho no Lar. Cada um que estiver participando, colocar um ponto de vista, falar de si próprio. Como dissemos há pouco, não se trata de um tribunal, não se trata de apontar o dedo àquele que está fazendo conosco, seja o nosso familiar, amigo, conhecido, e dizer:
Olha, tá vendo? Você tem cólera. Naquele momento você perdeu a paciência comigo. E assim ficar acusando, ficar apontando o dedo. Não! O Evangelho, acima de tudo, é um exercício íntimo em que falamos de nós. Ah, mas nós não gostamos de nos expor. Até para conservar o nosso orgulho, nós não gostamos de parecer frágeis, de dizer tudo aquilo que temos vontade. Tudo bem. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Falemos aquilo que sentimos vontade de falar sobre a lição e não desvirtuando o assunto. Pois bem, depois da leitura e da reflexão, que é interessante também não se estender muito, até para que nós não possamos perder o foco, pode durar ali em torno de 5 até 10 minutos, desde que cada um busque contribuir com aquilo que olha, percebe, sente em relação àquele trecho lido, nós passamos às vibrações. E as vibrações espíritas nada mais são do que o desejo, a vontade dos nossos mais sinceros sentimentos. É a vontade de levar paz aonde há violência, onde há guerra. É a vontade de levar perdão aonde há mágoa, desejo de vingança. É a vontade de levar saúde aonde há uma enfermidade. De levar um agasalho aonde há frio, o alimento aonde há fome, a liberdade e o arrependimento aonde há prisão. Também é interessante não se estender muito aqui, para não perder a concentração. Podemos anotar, por exemplo, num papel, num caderno, as vibrações principais, contendo o nome completo e o endereço daquele familiar, daquele amigo que queremos vibrar no nosso Evangelho. Novamente recomendamos aqui que a lista não seja extensa, para que as vibrações não durem mais do que o necessário. Uma vez realizadas as vibrações, é feito o encerramento. Todos esses passos podem ser realizados por uma só pessoa, mas recomendamos que seja realizado por todos, para que todos participem. É também tradicional praticar uma pequena leitura de um evangelho de mensagens antes mesmo da preparação, como forma de engajar a todos naquele momento. Então, caso haja disponibilidade, um pode ficar responsável por essa leitura inicial, o outro pela preparação, o outro pela leitura do Evangelho ou de qualquer outro livro. Todos participam por meio de comentários breves, uma pessoa responsável pelas vibrações e outra pelo encerramento. E a cada nova oportunidade do Evangelho, isso vai se reciclando, ou seja, cada um vai ficando com um papel diferente. Assim, todos participam. O tempo todo, o tempo integral de todos esses passos do Evangelho pode variar de 15, 20 a no máximo a 30 minutos. Como salientamos aqui, o importante é não ser demasiado, não consumir ali um tempo, porque quanto mais tempo levar, mais a chance de um ou todos se desconcentrarem. E aí a ligação com a espiritualidade maior pode ficar prejudicada. É interessante conservar ali um dia e horário fixo para a prática do Evangelho, que pode ser qualquer horário, na qual nós ou todos aqueles que participarem estejam mais dispostos. Caso haja a indisponibilidade por qualquer imprevisto, seja pela presença de todos ou da presença de alguns que nós gostaríamos que participasse, pode ser realizado na hora que for possível. O importante é fazer. O importante é ter esse hábito de orar, de estudar o Evangelho. O ideal é naquele dia e horário. Na impossibilidade, que façamos ao acordar, que façamos ao dormir, que façamos. Como dito, nós podemos também fazer junto ao estudo que é realizado aqui com a equipe do CEF, toda quinta-feira a partir das 8h30 da manhã, ou acompanhando a publicação do estudo da semana aos domingos a partir das 19 horas. Temos aí diversas ferramentas, diversas oportunidades para que possamos realizar o Evangelho no lar. Que possamos ter, acima de tudo, a vontade de proteger a nossa casa, proteger a nossa família, levar cada vez mais equilíbrio ao lar que convivemos e a nós mesmos. Que possamos conservar essa vontade de aprender, de orar, de nos tranquilizar
todos os dias, todas as semanas. E nesse momento, nós vamos praticando as vibrações, praticando este hábito saudável de nosso coração aflorar aquilo que de melhor há em nós. Juntos, sempre seremos mais fortes. Por isso, unimos os nossos pensamentos neste momento para que possamos orar pela paz na Terra. Orar por todos aqueles povos que ainda lidam com conflitos, com discórdias, com violência. Orar pelo Brasil, por toda esta pátria belíssima por natureza, para que haja cada vez mais empatia e diálogo. Vibramos pelos enfermos nos hospitais, acamados pelos mais diversos males também em seus lares. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, para que a esperança em um novo amanhã lhes seja renovada. Vibramos pelos órfãos, por aqueles que estão aprisionados, sejam por grade de ferro ou sejam por sentimentos de mágoa, de rancor, de vingança, que se libertem. Vibramos por todos os lares da terra, para que haja sempre diálogo, entendimento, fraternidade. Vibramos pelo nosso próprio lar, imaginando a figura de Jesus presente conosco e com todos aqueles que convivem conosco. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais precisar, mais carecer dessas vibrações. Que Jesus esteja com ela. Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas do Brasil e no mundo, bem como igrejas, templos, mesquitas, terreiros, locais em que se pratica a ligação com Deus em todas as demais religiões. Vibramos por nós mesmos, que por mais esta semana tenhamos conosco o ideal cristão, o ideal espírita, de sempre estarmos juntos a Jesus, nos renovando a cada dia. E assim entregamos essas vibrações aonde mais for necessário. Neste momento, mentalizamos o passe da semana. Assim, vamos imaginar que do alto a luz de Jesus recai sobre nós mais uma vez, tocando-nos da cabeça aos pés, revigorando cada parte do nosso corpo físico, para que através de nossa fé, de nossa ligação com Deus, possamos abrir o nosso coração, para que essa energia também irradie-se dentro de nós, tocando a nossa consciência. Aproveitamos este momento para também colocar com as nossas mãos essa energia, essa luz no recipiente com água que preparamos. Para que todas essas moléculas, todo esse líquido seja revigorado neste momento, seja reenergizado, para ser um instrumento a mais de sustentação na nossa assistência espiritual de hoje. E assim, agradecidos por este momento de união com Deus, elevamos o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, para rogar, graças a Jesus e graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e participação no conteúdo de hoje. Se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, fortaleça este trabalho para que o YouTube, o Facebook e demais mídias sociais possam divulgar a quem mais for necessário. Me despeço por aqui, até a próxima e fiquemos todos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares.